As mesmas indústrias produzem agrotóxico, as mesmas que produzem medicamentos. Então, quando alguém adoece de câncer, é ótimo para elas, porque elas vão ganhar muito dinheiro em cima do tratamento e, ao mesmo tempo, elas continuam produzindo doentes, vendendo substâncias perigosas para aplicar em qualquer lugar, não é só na agricultura. São conglomerados industriais que lucram muito com a doença. Essa é uma fala de Sônia Hess, professora titular do Departamento de Ciências Naturais e Sociais de Campus Curitibanos de UFSC, pesquisadora da área de Química Orgânica e Saneamento Ambiental. Essa foi uma entrevista publicada em maio de 2019 pela própria UFSC no YouTube. E fica aí o questionamento. Será que é realmente uma coincidência esses produtos serem produzidos pelas mesmas empresas? Qual será que é a influência disso no nosso dia a dia? Esse é um podcast sobre agrotóxicos da turma de A1 do curso de nutrição da UFRJ Campus Macaé. Eu me chamo Hanna e hoje vou te convidar a pensar sobre como a prática do uso de agrotóxicos influencia na saúde humana e no mundo. Mas, afinal, o que são os agrotóxicos? Bom, segundo a última atualização em agosto de 2021 do INCA, Instituto Nacional do Câncer, os agrotóxicos são produtos químicos sintéticos usados para matar insetos, larvas, fungos, carrapatos, com a justificativa de controlar as doenças provocadas por esses vetores e de regular o crescimento da vegetação, tanto no ambiente rural quanto no urbano. E esses produtos, que são conhecidos por serem usados majoritariamente no meio agrícola para limpeza de terreno, preparação de solo, acompanhamento de lavoura, depósito e beneficiamento de produtos agrícolas, eles são nocivos para a nossa saúde? A resposta é não. Segundo o IBAMA, de 2012 a 2017, o uso de agrotóxico cresceu no Brasil 25%. Aumentando mais de 23 mil toneladas por ano. E é claro que, junto com esse crescimento, o número de intoxicação também aumentou. De forma numérica, nesse período de 2012 a 2017, foram 41.612 pessoas intoxicadas por agrotóxico no Brasil. Isso dá uma média de 10 pessoas por dia, e esses são dados do Ministério da Saúde. E a gente sabe que o Brasil é um país muito grande. E agora deixa a pergunta para você, ouvinte. Será que todos esses casos de intoxicação por agrotóxico foram do conhecimento do Ministério da Saúde? Ou existem muitos casos que estão ocultos? Aqueles ali que não foram identificados ou simplesmente não foram contabilizados no sistema? Seja por falta de material dos profissionais responsáveis pelas unidades de saúde? Bom, sobre isso a gente não pode afirmar nada, né? Mas não custa reflexão. Seu Valdir, Dona Lídia e o Júlio nunca se conheceram, mas têm muito em comum. São todos agricultores do Paraná, vítimas de intoxicação por agrotóxico. Esse é um trecho de uma reportagem exibida no Globo Rural em março de 2019. E, assim como o seu Valdir, a Lídia e o Júlio, os mais afetados por esses produtos são os agricultores. Mas isso não significa que a população não esteja exposta a isso. Hoje, a gente sabe que esses compostos estão presentes na água, no ar e principalmente no alimento que ingerimos. Sendo que os alimentos que contêm mais agrotóxicos são a soja, tendo metade dos agrotóxicos do Brasil direcionados só para o cultivo desse grão. E guarda bem essa informação, tá? Que a gente vai falar dela mais lá na frente. Em segundo lugar, a gente tem a cana-de-açúcar, em terceiro, o milho, e isso se refere a 3/4 do agrotóxico usados no Brasil, só em 3 alimentos. Conseguiu identificar algum desses alimentos no seu dia a dia? Quem não gosta de colocar aquela suquinha no café que toma de manhã? Ou daquela pipoquinha, da espiga de milho na festa junina? Eu sei. Tá bem mais perto do que a gente imagina. Mas calma, fica por aí que ainda tem muita informação pela frente. Os agrotóxicos mais usados no Brasil
são o glifosato, liderando com 35%, o 2,4-D em segundo lugar com 11,8%, e, além desses dois principais, é importante dar destaque ao acefato, à atrazina e ao paraquat. Por quê? Porque eles estão entre os 10 mais vendidos no Brasil. E eles simplesmente estão proibidos na União Europeia há mais de 15 anos. O acefato foi proibido porque é neurotóxico, a atrazina por ser um disruptor endócrino e o paraquat por estar associado ao mal de Alzheimer. E antes que você comece a se perguntar de onde esses dados estão saindo, pode ficar tranquilo que eles foram retirados do Atlas de Geografia do Uso de Agrotóxico no Brasil e Conexões com a União Europeia, desenvolvido lá no laboratório da USP pela professora, doutora e pesquisadora Larissa Bombardi. E se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto de toxicidade de agrotóxico e quais são liberados no Brasil, recomendo que você entre lá no site do INCA, na parte de agrotóxico mesmo. Lá tem uma tabela bem didática sobre esses produtos, para que servem e qual a sua relação com a carcinogênese e doenças. Fica a dica. Os mecanismos de doença, ou seja, a exposição a pequenas doses no alimento, na água, tem basicamente 4 grandes consequências. A primeira é neurotoxicidade, toxicidade para o nosso sistema nervoso. Então, muitas dessas substâncias químicas, principalmente as usadas para matar insetos, os inseticidas, são neurotoxinas. E se está descobrindo que, mesmo em pequenas doses, essas neurotoxinas provocam problemas no desenvolvimento. Alterações no QI das crianças, déficit de atenção, hiperatividade, autismo, problemas de desenvolvimento emocional, transtornos psiquiátricos como depressão, cada vez mais frequente na infância e na adolescência, ansiedade. Na vida adulta, isso acaba levando a todas as doenças neurológicas que a gente conhece. Então, existe muito relação de exposição a agrotóxicos com doença de Parkinson, com doença de Alzheimer. O segundo mecanismo é a toxicidade ao sistema endócrino. A gente tem vários órgãos e várias funções do nosso corpo reguladas por hormônios. Os agrotóxicos e várias outras substâncias químicas são potentes desreguladores endócrinos. Desregulação hormonal significa obesidade, significa diabetes, significa infertilidade, significa puberdade precoce, significa câncer de vários órgãos que dependem de hormônios. Então, câncer de mama, que é um dos que mais cresce no mundo inteiro, câncer de próstata, câncer de ovários, testículos e depressão e transtornos psiquiátricos. Ou seja, não é só através da neurotoxicidade dos agrotóxicos que eles provocam depressão. Através da desregulação dos hormônios, a depressão também acontece. O terceiro mecanismo é câncer. A maioria dessas substâncias químicas é cancerígena, mesmo aqueles agrotóxicos considerados menos tóxicos, como o exemplo do glifosato, que é o mais comercializado no mundo, no Brasil e no mundo, a ciência diz é cancerígeno. Já existe muita evidência de altíssima qualidade científica, dizendo que a exposição, tanto de produtores quanto de consumidores, a mesmo baixas doses, mesmo aquilo que é considerado legal para aquele país, dentro dos limites permitidos para aquele país, está relacionada a uma maior incidência de leucemia, linfoma na criança, tumores sólidos do sistema nervoso central e vários outros tipos de câncer. E o quarto mecanismo é que essas substâncias químicas alteram as bactérias no nosso intestino. Muitas dessas substâncias químicas atuam como se fossem antibióticos. Ingerindo pequenas doses, resíduos de agrotóxicos todos os dias, é como se a gente tivesse ingerindo pequenas doses de antibióticos todos os dias, o que desequilibra as bactérias do nosso intestino, provoca o que a gente chama de disbiose intestinal, e essa disbiose intestinal provoca doenças psiquiátricas, depressão está muito relacionada a isso, provoca alterações do sistema imunológico muito importantes, como doenças autoimunes, reumatismos em geral, como alergias, e provoca doença inflamatória intestinal. Esse foi Pablo Moritz, médico do Hospital Universitário da UFSC e coordenador do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina. Pode ser meio chocante lidar com tanta informação junta sobre um assunto tão sério e pouco falado.
E para garantir uma maior segurança desses alimentos aqui no Brasil, a gente tem o PARA, o Programa Alimentar de Análise e Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. Bom, o PARA foi criado em 2001 e é uma ação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, coordenado pela Anvisa. Ele foi criado com o objetivo de promover a segurança dos alimentos consumidos pelos brasileiros. A gente tem dados divulgados pelo PARA até 2018, alegando que os alimentos que consumimos aqui no Brasil estão em níveis seguros. Mas as pesquisas do PARA estão paradas por conta da pandemia da Covid-19. Por isso, não temos dados mais atuais. Mas existem alguns pontos importantes a se refletir e questionar sobre essas pesquisas feitas. Bom, é importante ressaltar que outros países também têm programas para controle sobre agrotóxicos usados nos alimentos. E esses países afirmam que alguns produtos usados, que são usados no Brasil, como a gente falou mais cedo, são prejudiciais à saúde. Então, para a primeira reflexão, a gente quer saber, ou melhor, a gente quer pensar e realmente refletir. Será que esse método escolhido para se usar no PARA é realmente suficiente para fiscalizar a seguridade dos alimentos? Ou os outros países, como os da União Europeia, que estão exagerando, falando que esses compostos são ruins, que esses produtos são ruins, mas na verdade eles não fazem mal? E como segundo ponto de reflexão, as análises que são feitas são somente em alguns produtos frescos e vegetais. Mas vamos lembrar da soja. Lembra que eu pedi para você guardar a informação de mais cedo com carinho? Então, a plantação de soja é a maior monocultura do Brasil. E parte dela é exportada e parte dela é usada para ração de animais, que vão ser abatidos futuramente. E aí que entra a nossa segunda reflexão propriamente dita. Sendo os agrotóxicos, na sua maioria lipossolúveis, ou seja, eles se dissolvem em gordura, será que esses animais que vão comer essa soja como ração não tem nenhum resíduo de agrotóxico na sua carne? Então, quando a gente come carne, a gente também come agrotóxico? E aquela mais gordurosa, que geralmente é usada no churrasco? Será? Bom, a gente não sabe, porque não tem nenhuma pesquisa relacionada a isso ainda, na nossa tão querida pátria amada. Então vale pensar, será que precisamos de mais de uma forma de fiscalização? Ou só um grupo consegue dar conta do que nós, enquanto população, precisamos saber para ter um alimento seguro? E lembrando aqui que eu não estou afirmando nada, apenas estou apontando fatos e levantando pontos a serem refletidos por você que está aí escutando. Sim, eu sei, eu já disse outras vezes aqui. É impactante quando a gente toma conhecimento dessas informações e começa a pensar a respeito do tema. Os nossos solos, vegetações, água, animais, a nossa saúde, o mundo em que a gente vive está diretamente ligado à prática do uso dessas substâncias. A questão é achar um equilíbrio entre a real necessidade do uso dessas substâncias que respeite a saúde humana e o ambiente que vivemos. Aqui a gente reuniu só algumas informações e dados que consideramos importantes para você refletir e apresentamos de uma forma muito breve. O assunto é bem mais extenso e denso do que parece. E caso você tenha ficado interessado em saber mais, a gente deixa a dica para você procurar saber sobre a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Espero que tenham gostado e não deixem de pesquisar e se manter informados. Muito obrigada! Esse foi um podcast desenvolvido para a disciplina de Educação Alimentar e Nutricional 1, pelas alunas Fernanda Proença, Hanna Moraes, Letícia Rangel, Sara Meirelles e Vanessa Souza, do 5º período da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Macaé. Narração, edição e roteiro, Hanna Moraes. Levantamento de referência e roteiro, Sara Meirelles. Levantamento de referência e roteiro, Letícia Rangel. Postagem de material e roteiro, Vanessa Souza. Design de material e roteiro, Fernanda Proença.